Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Tem um outro texto na palavra de Deus que é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha a consciência que Paulo tinha. Na verdade, o Espírito Santo está falando aqui, né, através de Paulo aqui, mas a consciência de, ei, existem coisas que vão tentar ocupar o seu pensamento. Palavras de morte, palavras de dor, palavras de tristeza, palavras de angústia, palavras de ansiedade, palavras de estresse, palavras que geram morte. Vai ter esse monte de coisa que está tentando ocupar os seus pensamentos. Situações, casos, alguma coisa que alguém disse, algo que você viu, alguma coisa que Satanás, uma mentira que ele lançou contra você. Paulo chama de dardos inflamados de Satanás. Mas daí, de repente, ele escreve assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Não estou fazendo a diferença ainda entre mente, pensamento e palavra, que é uma estrutura. A mente é como se fosse um lugar, os pensamentos ocupam esse lugar e esses pensamentos são formados por palavras. Mas ele está falando assim, ó, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é de boa fama. Querido, se você orar pela manhã, dizendo assim: Senhor, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se existe algum louvor, Deus, eu declaro que é isso que ocupa os meus pensamentos. E tudo que é contrário a isso eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Você passa o dia já diferente. Você já passa o dia diferente. Isso descreve a palavra de Deus, não é? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude. Existe louvor, né? E isso pode ocupar os meus pensamentos. O quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus pode ocupar os meus pensamentos. Nenhuma palavra que não é de Deus vai ocupar os meus pensamentos. Eu rejeito as palavras que não são de Deus. E toda palavra que é de Deus, que seja isso que ocupe os meus pensamentos. Amém. Eu recebo toda a palavra de Deus no meu coração. Amém. E em meus pensamentos. Amém. Aí pronto, aí você começa a entender que precisa de fato dessa transformação de mente. Porque o que constrói pensamentos são palavras. O que constrói pensamentos são palavras. Se eu te disser água, só água para você, talvez você conseguiu criar a imagem da água, talvez você imaginou um copo como esse, mas essa palavra começou a trazer uma imagem para você. Mas se eu falar assim, ó, beba a água deste copo, pronto, esse conjunto de palavras já formou um outro pensamento em você. Então existe um copo, existe água nesse copo, eu sou um ser que posso beber a água deste copo. E aí você começa a imaginar diferente. Você começa a se imaginar bebendo a água daquele copo. Então, as palavras geram os pensamentos. E pensamentos vão gerar sentimentos, sensações. E esses sentimentos vão gerar atitudes. Você já foi num lugar, você chegou
você estava meio irritado, e você chega ali falando palavras negativas, palavras de morte, palavras ofensivas até. Pessoal, bom dia, mas também ninguém faz nada nesse lugar aqui, né? Como que as pessoas agiram? Percebe? As minhas palavras geraram um pensamento. Ih, ele está bravo. Ih, alguma coisa não está boa. Ih, o chefe hoje, ou ih, o colega hoje, ou ih, o professor hoje, não está para brincadeira. E não sei o quê. E aí gerou um sentimento. Alguns pensam assim, não vou nem mexer. Alguns já falam, nossa, ele está bravo, acho que é comigo, já se sente culpado. Aí já o outro já não sei o quê. E aí começam... E aí as atitudes começam a surgir. Você percebe que as tuas palavras geraram pensamentos, sentimentos e atitudes na vida das pessoas. E isso acontece muito, muito, muito. Porque os pensamentos são acionados, ligados, formados por palavras. Né? Tem um exemplo que eu sempre uso. Você que está aí em casa, aí, né? Agora feche seus olhos. Você que está escutando esse podcast aí, feche seus olhos. Eu quero que você imagine um limão. Imagine um limão daqueles bem verdinho assim, a casquinha fina, bastante suco. Agora que você consegue imaginar esse limãozinho aí, eu queria que você cortasse ele no meio. Comece a ver todos os gominhos do limão. Pegasse uma metade dessa na sua mão, imagine isso, pegue essa metade na sua mão e agora dê uma mordida nesse limão. Né? Já dá aquele arrepio, já dá aquele, a língua já amarra, o canto da língua chega a salivar, porque as minhas palavras mandaram uma ideia para você que você conseguiu imaginar essa ideia. Gerou um pensamento em você. E quando você se imaginou executando até uma atitude, o seu próprio corpo correspondeu a isso. Uau! Né? Uma salivada no canto da boca, aquela coisa, aquela sensação ruim. Né? Quer ver uma outra coisa assim, horrível, né? Imagine alguém pegando uma faca, uma serrinha daquelas, sabe, de cortar cano, assim, aquela bem fininha assim, e essa pessoa começa a cortar a mão dela fora na tua frente. Ui. Né? Isso é horror, isso é espanto. E dá uma sensação ruim na gente já não é? Para de falar sobre isso. Né? Querendo isso. Cara, que loucura é essa? Que desespero é esse? Então você percebe isso, né? Que essas palavras geram esses pensamentos geram sentimentos, sensações e geram atitudes. Com certeza, alguns de nós iria arrancar aquela serra da mão dele, outros já ia chegar na voadora para ele cair e perder a serra, outro ia só gritar, outro ia começar a chorar, desmaiar. Né? E desmaiar. Diferentes atitudes baseadas no pensamento que a gente tem com relação àquilo que está acontecendo na nossa frente. Né? Então, isso é legal da gente entender. Palavras geram pensamentos. Pensamentos ocupam a nossa mente. E ao ocupar a nossa mente passa essa informação ao nosso corpo, que isso gera uma atitude. Né? Então, tudo que for bom, tudo que for perfeito, que seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Esse foi mais um episódio do Guides, nosso podcast. Graças a Deus é sexta-feira. Compartilhe esse episódio com alguém. Tenho certeza que ele será extremamente abençoado. Continue abençoados. Graças a Deus é sexta-feira.